Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. No vídeo de hoje vamos falar sobre auditoria de fórmulas. Auditoria de fórmulas é bastante usado quando você tem uma planilha muito grande e tem muitas fórmulas nessa planilha, ou quando você herda uma planilha de uma pessoa que trabalhava contigo e não trabalha mais e você tem que cuidar desta planilha. Então, nesses ambos casos, são utilizados auditoria de fórmulas. Então, você vai baixar a planilha que está aqui embaixo na descrição. Enquanto isso, eu vou testar o áudio. Vamos lá. Ei, ei, ei. Teste, teste, teste. Som, som, som. Laser Digital. Double Deck System. Sensacional. Au, au. Show, show, show. Observe, depois que você baixou a sua planilha aí do YouTube e abriu ela no Excel, apareceu essa mensagem para você. A mensagem normalmente que ocorre quando temos uma fórmula cíclica e ela já vai nos ajudar aí na auditoria de fórmula. Então vou dar um OK e ela me mostra aqui, nesse caso, que eu tenho um cálculo da variância que depende aqui da soma dos quadrados dos desvios, que depende desse valor, que depende desse outro valor, que volta para a variância, ou seja, é uma fórmula cíclica aqui apontada por essas setas. Então, o que você vai fazer? Nós vamos começar aqui do ponto inicial, que é o valor da variância que está zerada, e vamos procurar aonde houve o erro. Então vou dar um clique aqui dentro dessa célula, verifico a fórmula e a fórmula ela está de certa maneira correta. Ela pega esse valor aqui de K18, esse valor de K18 e divide pelo valor de D18 menos 1. Aqui não há erro, ele falou que o erro pode estar nessa célula aqui. Então, nós vamos dar um clique nessa outra célula e verificamos que aqui existe uma soma desses valores, então não há nada de errado nesta célula. Aí ele aponta para o 88. Aí eu venho aqui no 88 e eu vejo que a multiplicação é de J10 vezes D10. Também está correto aqui 88. Aí eu vou para a próxima. A próxima é essa célula aqui com o valor 4, que ele fala que ele pega o valor de 10 eleva ao quadrado, que está correto também. Vou para a próxima célula que ele aponta aqui, onde tem esse valor 2. E aqui ele fala que para calcular eu vou pegar o ponto médio menos a média. Ponto médio em F10, então aqui F10 o ponto médio está certo. E a média ele fala que está em G22. G22 é a própria variância, a média está em G20. O que ocorreu aqui nesse caso? Devia estar nessa célula G20. Então, se você observar as demais células nessa coluna, ele está mudando o valor da média para outras células que não contêm a média. O que houve aqui? O erro que houve aqui é nessa fórmula original, G20, que é onde contém a média, devia estar com F4. Então, vou clicar aqui na fórmula, aqui no final do G20, vou teclar F4 e Enter. E depois vou colocar a alça de arrasto e vou arrastar. Observe quando terminar de arrastar o que acontece. Ele tirou as setas e já corrigiu o erro que existia. Então aquele erro cíclico não existe mais, ele calculou o valor da variância e pronto, já não tem mais aquele problema. Então, você pode vir aqui na guia Fórmulas. Aqui na guia Fórmulas, se você quer saber onde tem fórmulas na sua planilha, você clica aqui em Mostrar Fórmulas. Ele vai te mostrar todas as fórmulas que você tem aí na sua planilha. Se eu não quiser ver mais as fórmulas, eu clico novamente nesse botão e ele tira as fórmulas. Vamos supor
que você queira apagar um determinado valor e quer saber as consequências de apagar aquele valor. Vamos supor aqui a frequência vezes o ponto médio. Se eu clicar aqui nesta célula e quiser saber se eu alterar esse valor, o que vai acontecer com o restante da planilha? Então eu vou clicar aqui em rastrear dependentes. Quando eu clico em rastrear dependentes, ele me mostra aonde é utilizado ou aonde são utilizados os valores desta célula. Então, se eu apagar esta célula, vai influenciar diretamente a média, porque ele é utilizado aqui na média. Esse total, se eu quiser saber aonde influencia esse total, se eu precisar alterar esse valor ou alterar essa célula, eu venho aqui rastrear dependentes, ele me mostra que esse total é usado para cálculo da variância. Bem, isso eu estou mostrando os valores aonde implica. E da onde surge o cálculo? Por exemplo, aqui nesse total, quais são os valores de células que são utilizados para calcular esse total? Aí eu clico em rastrear precedentes. Ele me mostra que todas essas células dessa coluna utilizam esse valor. E agora, e essas outras? Se eu clicar em rastrear precedentes de novo, ele já vai me mostrar que essas células são dependentes dessas, que são dependentes dessa coluna. Então ele vai mostrando todas as dependências a cada vez que eu vou clicando. E observe que aqui tem um tracejado dizendo que isso aqui envolve outras planilhas para calcular esses valores. Vou remover as setas. Vou clicar aqui e vou remover todas as setas. Então, por exemplo, para eu calcular a média, quais são as células que vão ser utilizadas para esse cálculo de média? Então, clico em rastrear precedentes, ele me mostra esse total e esse total. E esses totais vêm da onde? Eu clico novamente em precedentes e ele vai mostrando da onde vem a cada vez que eu clico os precedentes, da onde vem esse cálculo dessa média. Vou remover as setas. Vamos supor agora um outro caso. O cálculo desse ponto médio menos a média, aqui do 5,39, aonde ele vai ser impactado se eu mexer nesse valor. Então vou clicar em rastrear dependentes nesta célula. E dessa célula tem mais? Aí eu clico em rastrear dependente de novo, ele fala esse total. Se eu clicar em rastrear dependente de novo, ele fala que vai influenciar. Então, se eu mexer nessa célula, aonde vai influenciar as outras fórmulas? Então, aqui a auditoria de fórmulas ela é bastante legal nesse caso para você estudar. Se você mexer numa célula, o que vai impactar isso e da onde vem os dados para compor esse valor dessa célula. Então, de auditoria de fórmulas, é isso daí que você precisa saber e bastante utilizado quando você tem uma planilha gigantesca e você quer saber aonde impacta as suas fórmulas ou quando você pega uma planilha de uma outra pessoa e quer estudar essa planilha. Então você usa aqui esse rastreamento de células que é bem legal. Então vou remover as células e a gente termina essa videoaula de hoje. Tá? Te encontro para a próxima. Um abraço. Tchau.